Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar as aulas de funções, vendo agora sobre a função inversa, ok? Caso você não tenha se inscrito no canal, inscreva-se. Semanalmente aulas novas são postadas, aí você fica por dentro de todas as atualizações que acontecem, ok? Outra coisa, adicione esse canal nos favoritos, clique lá em gostei, divulgue o canal. Isso só vai valorizar aqui o trabalho do professor e vai divulgar cada vez mais esse meu trabalho. Ok? Vem comigo aqui, ó. Olha só. Função inversa. Vamos começar com um exemplo, só para você ver como é que funciona a tal da função inversa. Diz assim, ó. Dados os conjuntos A e B, e f é uma função de A em B, tal que a função f é dada por 2x mais 1. Ok? Primeiro vamos representar aqui o conjunto A e o conjunto B. Por exemplo, aqui assim, ó, vamos colocar o conjunto A, ok? E aqui assim, o conjunto B. Aí está dizendo que a função f é uma função que vai de A em B, ou seja, o A é o domínio e o B é o contradomínio dessa função f. Então, a função f está vindo do conjunto A para o conjunto B, nesse sentido aqui, ok? Agora vamos colocar os elementos. No conjunto A, nós temos os elementos 2 e 4. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos o 2 e aqui nós temos o 4. E no conjunto B, nós temos o 5 e o 9. Então, está aqui, ó, o 5 e o 9. Ok? Aplicando a função f aqui nos elementos do conjunto A, ou seja, no domínio dessa função, vamos ter o seguinte, ó, vamos calcular primeiramente o f aqui no x igual a 2. Fazendo aqui, ó, f de 2 vai ficar quanto? Será 2 vezes o x, que é o 2, somado com 1. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Ok? Agora o f lá no 4, no x igual a 4, ou seja, f de 4, isso aqui será quanto? 2 vezes o 4, tá? 2 vezes o 4, somado com 1, mais o 1. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 4 dá 8, com mais 1, 9. Então, a função f aplicada no x igual a 2, a gente obteve o valor 5, ok? E no x igual a 4, a função f levou até o valor 9. Pessoal, até agora, então, nenhuma novidade. Nós temos a função f ali aplicada no conjunto A, ou seja, o domínio, e essa função f vai levar os elementos até o contradomínio, que é o conjunto B. Agora é o seguinte, será que existe uma função que faz o caminho inverso? Ou seja, que pega o conjunto B e faça dele o domínio e o conjunto A seja o contradomínio dessa função? Essa função existe e essa é a função inversa. Acompanhe comigo aqui, ó. Então, a função f pegou o conjunto A como domínio e o B como contradomínio, conjunto de chegada. Agora, a função inversa, então, vai fazer o caminho contrário, ó. Vai pegar o conjunto B como domínio e o conjunto A será o conjunto de chegada dessa função, que no caso é o contradomínio. Essa função que faz o caminho inverso é a função inversa e ela é designada por um símbolo assim, ó, f elevado na menos 1. Então, se a função é f, a sua inversa é f na menos 1. Se a função, por exemplo, fosse g, aqui nós teríamos a função g elevado na menos 1. Ok? Essa função inversa aqui, ó, ela é dada pelo seguinte, ó, f na menos 1 de x, ou seja, a inversa da função f, é dada por x menos 1 dividido por 2. Aí você deve estar se perguntando o seguinte, Ferreira, de onde é que tu tirou essa fórmula aí? Pessoal, eu já vou explicar como é que a gente chega naquela fórmula. Primeiramente, só acompanhe aqui o mecanismo da função inversa para você entender bem, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, como a função inversa tem no conjunto B aqui o domínio, essa função inversa ela é aplicada no x igual a 5 e no x igual a 9. Então, vamos fazer o quê? Vamos substituir na função inversa o valor 5, ou seja, vai ficar, então, a função inversa no x igual a 5, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 5 menos o 1 dividido por 2. 5 menos o 1 dá 4. 4 dividido por 2, o resultado deu 2. Agora,
Para x igual a 9, a função inversa, f na menos 1 no valor x igual a 9, nós teríamos o quê? 9 menos 1 dividido pelo 2. 9 menos 1 dá 8. Dividido por 2, o resultado é 4. Então, quando nós aplicamos a função inversa no valor 5, nós obtivemos, então, o valor 2 como a imagem, ok? Agora, a função inversa no valor 9 aqui, ó, nós vamos obter o 4 como imagem. Pessoal, então a função normal foi do conjunto A para o conjunto B, enquanto que a inversa fez o caminho contrário. Foi do conjunto B até o conjunto A, ok? Agora acompanhe o seguinte, ó. Vem aqui embaixo, vamos descer só um pouquinho aqui e vamos ver essas observações. Diz o seguinte, ó. Primeira observação, só existe função inversa de uma função bijetora. Olha para mim aqui, ó. Muito importante isso aqui. Somente as funções bijetoras são as funções que admitem a função inversa. O que é uma função bijetora mesmo? É a função que é sobrejetora e injetora simultaneamente. Só dá uma palhinha. Quando é que a função é sobrejetora? Quando o contradomínio for igual à imagem. E quando é que a função é injetora? Quando, para dois elementos diferentes do domínio, obtivemos dois elementos diferentes na imagem. Ou seja, é uma flechinha de 1 em 1. Aí nós temos uma função injetora, que é o que acontece na função f. Olha a função f ali, ó. Não sobram elementos ali no conjunto B, ou seja, é sobrejetora. E a função f em rosinha ali, ó, vai de 1 em 1. Então, isso aí caracteriza uma função injetora. Então, no final das contas, ela é uma função bijetora, ok? Vem aqui comigo, ó. Olha aqui, ó, o domínio da função f é exatamente a imagem da sua inversa. E o domínio da inversa é a imagem da função f. Lembra que eu falei? A função f tem o conjunto A como sendo o domínio. Agora, a inversa, o conjunto A, acaba sendo o conjunto imagem, que no caso é o contradomínio ali, ok? Vem comigo aqui, ó, vamos descer mais um pouquinho e vamos fazer agora o mais importante, ó, a regra prática para determinar a função inversa. Dois passos aqui devem ser seguidos. O primeiro é o seguinte, trocar x por y e y por x. Ou seja, aonde tiver x, você coloca y. E aonde tiver y, você coloca x. E o segundo passo é simples, ó, isolar o y. Beleza? Vamos ver isso aqui, ó. Exemplos. O item A. Nós temos aqui uma função f de x igual a 3x mais 4. Qual é a função inversa dessa função aqui? Primeira coisa, ó, lembra que f de x, isso aqui é a mesma coisa que y. Então, nós temos essa função como sendo y igual a 3x mais o 4. O que a gente faz agora? Aonde tem y, coloca x, e aonde tem x, coloca y. Então, vai ficar 3 vezes o y somado com o 4. O segundo passo agora, qual é que é? Isolar o y. Primeira coisa a fazer é passar esse 4 para o outro lado. Ele vai trocar o sinal. Então, vai ficar o 3y sozinho aqui, ó. 3y, isso aqui é igual a x, passa o 4 para o outro lado, fica menos o 4. Agora, esse 3 está multiplicando y, ele desce dividindo. Nós teremos, então, que y é igual a x menos o 4 dividido por 3. Essa aqui, pessoal, é a nossa função inversa. E a gente pode dizer o seguinte, ó, que a função inversa, então, f na menos 1 de x, ela é dada por x menos o 4 dividido pelo 3. Ok? Só para você entender melhor, pessoal, olha só, imagine aqui, ó, o nosso conjunto A, conjunto de partida, e aqui, assim, o nosso conjunto B, o conjunto de chegada da função f. Aqui no conjunto A, vamos imaginar um x igual a 3. E vamos aplicar a função nesse conjunto A e descobrir qual elemento imagem do 3 nós temos aqui no conjunto B. Para isso, ó, vamos jogar o 3 aqui na função f. Vai ficar assim, ó, na função f, 3 vezes o 3, isso aqui vai dar 9. 9 somado com 4, o resultado é 13. Então, chegamos aqui no y igual
a 13. Então, a função f no 3 levou ao 13. Agora, a função inversa, a gente sabe, então, que ela vem exatamente no caminho contrário. Então, se aqui nós temos a função f, aqui nós vamos ter a função inversa de f, ou seja, f elevado a menos 1. Então, aplicando agora a função inversa aqui no 13, nós devemos chegar no 3. Vamos ver se dá certo isso aqui? Então, ó, f de menos 1 lá no valor 13, isso aqui vai dar quanto? 13 menos o 4 dividido por 3. 13 menos o 4, isso que dá 9. 9 dividido por 3, o resultado é 3. Beleza, pessoal? Ou seja, aplicando a função aqui no 13, função inversa, né? Chegamos ali no 3. Beleza, pessoal? Vamos descer aqui, ó, e vamos fazer o item B. Olha esse item B aqui. Ó. Nós temos o seguinte, aqui está a função, vamos descobrir a inversa. Então, para descobrirmos a função inversa, o que a gente faz? Ó? No lugar do f de x, primeira coisa, colocamos y. Y é igual a 3 vezes o x mais o 2 dividido por 2x. Agora, o que a gente faz? Trocamos o x por y, ou seja, aonde tem y, a gente coloca o x, e aonde tem x, colocamos o y. Então, aqui fica 3y mais o 2 dividido por 2y. Aquele 2y ali está dividindo, ele passa para o lado de lá multiplicando. Então, nós vamos ter o quê? Vamos fazer do outro lado aqui, ó. Nós vamos ter 2y vezes o x, ou seja, 2yx, é igual a 3y mais 2. Então, 3y mais o 2. Agora, vamos passar esse 3y para o outro lado aqui, ó, trocando o sinal. Então, nós vamos ficar com 2y vezes o x menos o 3y, isso aqui é igual a 2. Repara o seguinte, ó, nós temos dois termos aqui e o y é um fator comum. Então, vamos colocá-lo em evidência. Ó. Nós teremos, então, que o y em evidência. Quem que o y está multiplicando? Está multiplicando o 2 e o x, ou seja, 2x menos... Quem que o y está multiplicando agora? O 3. Então, 3 aqui. Fecha parênteses, isso aqui é igual a 2. Beleza? O que faz agora? Vamos isolar o y. O y, então, é igual a 2 dividido por 2x menos o 3. Desce dividindo, então, 2x menos o 3. Então, a nossa função inversa é essa daqui. Ó. E podemos escrevê-la assim. Ó. A função inversa de x é dada por 2 sobre 2x menos o 3. Vamos descer mais um pouquinho. Vamos aqui para a letra C, que diz o seguinte. Ó. Se f de x é igual a x mais 1 sobre 3, determine f de menos 1, ou seja, a inversa lá no x igual a 2. Primeira coisa, gente, vamos descobrir aqui a função inversa. Ó, vamos trocar aqui ó, f de x por y, e isso aqui é igual a x mais o 1 dividido por 3. Agora, onde tem y, coloque x, e aonde tem x, coloque y, tá? Mais 1 dividido por 3. Agora, isolando o y, ó, passa o 3 multiplicando, ficará então 3x aqui, ó. E do lado direito nós temos y mais o 1. Passa 1 para o lado esquerdo, vai ficar então menos 1. E nós teremos então que y é igual a 3x menos 1. Dessa forma, pessoal, podemos escrever até a função inversa dessa maneira. Ó. f menos 1 de x é igual a 3x menos 1. Tá? 3x menos 1. Como a gente quer descobrir a função inversa quando x é igual a 2, vem na função inversa e no x coloque o 2. Então, nós vamos ficar com f de menos 1 no valor 2. Então, vai ficar 3 vezes o 2, menos 1. 3 vezes 2 dá 6, menos 1, 5 é o resultado. Gráfico de função inversa, muito importante isso daqui. Ó. Olha só, os gráficos das funções f e a sua inversa,
eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ferreto, explica melhor isso daí? Claro, meu amigo, olha só. Vamos imaginar uma função que passa por esse ponto aqui, por esse ponto aqui, por esse ponto aqui e por esse daqui, ó. Ou seja, mais ou menos uma função assim, ó. Vamos desenhar aqui, ó, seguindo aqui até lá em cima, beleza? Vamos dizer que essa função aqui, ó, é a função f, ok? Agora diz o seguinte, ó, esses gráficos são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Pessoal, bissetriz, lembra? Que é uma reta que divide o ângulo ao meio. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, do primeiro e do terceiro quadrante, está sendo dividida por uma reta. E essa reta é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha só, nós temos aqui, ó, em vermelho, então, ó, essa reta dividindo aqui, ó, dá para ver bem o primeiro quadrante, né? Sendo dividido pela bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa reta ela é representada por y igual a x. Até porque qualquer ponto sobre ela, por exemplo, esse ponto aqui, ó, quando x é 3, o y é 3. Quando x é 5, o y é 5 também. Ok? Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares ela é representada por y igual a x. E agora, a função inversa, ela é simétrica, tá? É simétrica em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, nós temos o gráfico da função f aqui, ó. Lá do outro lado, nós temos uma simetria e nós vamos ter, então, a função inversa. Essa função inversa ela vai passar por esse ponto aqui, tá? Vai passar por este ponto aqui assim, ó. Vai passar por este ponto aqui assim e vai finalizar nesse ponto aqui. Como é que eu sei desses pontos? Olha só, está aqui a bissetriz. Concorda comigo que aqui existe a simetria? Ó? O simétrico desse ponto em relação à bissetriz está aqui ele. Desse ponto aqui, ó, está lá do outro lado, desse ponto está aqui assim, desse ponto está aqui assim. Efetivamente, pessoal, é a mesma coisa a gente afirmar que a bissetriz acaba sendo um espelho, tá, gente? Então, está aqui assim, ó, mais ou menos assim, nós temos o gráfico e existe, então, essa simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Está sendo espelhado aqui, ó. Olha só, esse ponto aqui, ó, espelhando ele em relação à bissetriz, está lá do outro lado. Esse ponto aqui, ó, espelhando em relação à bissetriz, está aqui desse lado. Pessoal, então é isso. Finalizamos a aula de função inversa. Se você gostou da aula, clica ali em gostei, faça comentários, divulgue o canal e, principalmente, tenha ótimos estudos, ok? Um abraço e até a próxima!